Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Espero que vocês estejam bem aí nesse período complicado que a gente está passando. Espero que estejam em segurança. O vídeo de hoje vai ser sobre Querida Kombini, da autora japonesa Sayaka Murata, e que saiu aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade. É um livro cuja a capa brasileira, ela me chamou a atenção, assim, não exatamente pelos melhores motivos, mas depois ela tem muito a ver com o que acontece aqui, embora a edição japonesa e a edição norte-americana tenham outra capa que eu confesso achei mais bonitinha. Mas a Estação Liberdade tem marcado combinando com o livro, né? Confesso que não resisto. E tem esses gatinhos muito fofinhos aqui, aqueles gatinhos da sorte. E a tradução parece muito boa, desnecessário dizer que eu não sei japonês, mas o texto é parece bastante fluido, pelo menos, né? Essa é uma história bem impactante, é uma história muito esquisita, e eu não sei porque essa sensação de esquisitice ela é muito comum quando eu leio livros de autores asiáticos. Provavelmente, esquisito nem seja uma palavra muito adequada. Eu não sei dizer, mas assim, é uma literatura que causa muito estranhamento. Eu não li tantos autores asiáticos assim, mas eu pude me lembrar de pelo menos dois que eu li recentemente que foram bem peculiares, assim. Um livro foi o Voragem e o outro foi de uma autora sul-coreana, um livro que eu gostei muito, que é o A Vegetariana. E ele também é um livro bem incômodo, né, um pouco perturbador. Esses dois que eu citei são os que eu me lembro assim que causaram bastante desconforto na leitura, mas não quero generalizar aqui porque eu não tenho leitura suficiente de autores asiáticos, de literatura japonesa, mas assim, pode estar sendo uma coincidência, mas esse aqui também foi um livro incômodo. Uma kombini, conforme está descrito aqui no título do livro, é uma loja de conveniência. Em inglês, o título do livro é Convenience Store Woman. E convenience, aí no caso conveniência, é uma palavra que ganha tantos significados. Eu não sei se isso foi buscado propositalmente pela escritora. O título original do livro tem kombini, né? Tá aqui, Kombini Ningen. Então, loja de conveniência está no título original, e conveniência aqui tem muito a ver com o que trata essa história estranha. Querida Kombini, então, é a história de uma mulher que trabalha durante muitos anos numa loja de conveniência. Essas kombinis, elas são lojas de conveniência bastante tradicionais no Japão. Elas são muito comuns, é muito comum que elas fiquem abertas 24 horas, que é o caso da Kombini onde ela trabalha. E são lojas que vão vender o típico coisa de loja de conveniência. Ela me lembrou um pouco essas lojas de posto de gasolina, onde você tem coisas de armazém, um pouco de coisa de mercado, mas também tem comida pronta, fica aberta 24 horas, enfim. E essa protagonista se chama Keiko. Ela é uma moça que experimenta, né, experiencia situações esquisitas ao longo da sua vida desde a infância. Ela é uma pessoa bastante diferente, digamos assim. Ela tem uma percepção do mundo muito diferente. Ela parece não absorver os códigos sociais, os códigos culturais da sua comunidade. Então as coisas não são tão óbvias para ela. Ela narra 2 episódios da infância aqui, que são bem no início do livro, que são muito representativos, assim, eles são bem ilustrativos, na verdade, dessa situação dela. Então ela conta que uma vez ela estava no parque brincando e um passarinho morreu, as crianças ficaram muito tristes, queriam fazer um enterro simbólico para o passarinho, e ela não via sentido naquilo. Ela falou, não gente, que enterro, vamos levar para casa e vamos comer, vamos fazer espetinho. E aí a mãe dela ficou chocada e falou, não, Keiko, como assim? Você não tá com pena do passarinho? Tá todo mundo chorando. Ela, não, pra que essa choradeira toda? Vou comer um espetinho, a gente gosta de carne, a gente come espetinho lá em casa, por que a gente não faz um espetinho? E isso causou, assim, uma comoção familiar. O segundo episódio foi um episódio em que colegas de escola, 2 meninos, estavam brigando, eles estavam se agredindo fisicamente, e as pessoas começaram a dizer, os adultos e as outras crianças, que eles precisavam impedir aqueles meninos de continuar se batendo.
Ela muito pragmática, ela tem um pragmatismo muito desconcertante. Ela muito pragmática, olhou ao redor, viu uma pá, pegou a pá e deu com a cabeça num dos meninos. Os meninos pararam de brigar, então pra ela o objetivo foi alcançado. Ela não consegue entender qual é o problema com essa solução que ela deu. E isso causa um certo sofrimento para a família dela. A Keiko, curiosamente, não se sente tão sofrida. Ela não se comove com as coisas que as pessoas não, com as coisas com as quais as pessoas normalmente se comovem. As prioridades da Keiko são outras. As coisas que a sensibilizam, as suas expectativas, os seus desejos são diferentes da maioria das pessoas. E a Keiko tem muito pouca sensibilidade em relação ao que as pessoas pensam dela. Então, o fato de que as pessoas acham que ela é diferente, que ela é destoante, que ela é esquisita, ela não liga pro que as pessoas pensam. No entanto, a Keiko está muito consciente de uma coisa. Parece que uma única coisa ela foi capaz de captar na organização social e cultural da comunidade dela. Que é o fato de que ela ser muito diferente é prejudicial para a família dela. Então a família dela sofre, a família dela sente uma espécie de vergonha, a família dela quer que ela se cure. E isso é repetido ao longo do romance, que é um pequeno romance, um livro bem curtinho. E aí a Keiko, o único motivo pelo qual a Keiko vai tentar mudar é o sofrimento familiar que ela percebe que causa com o seu jeito de ser. Bom, então o que vai acontecer? Em princípio, na escola, ela é uma criança bastante isolada, as pessoas acham ela muito estranha e ela decide meio que ir se apagando para não causar desconforto nos outros. Então ela fala raramente, ela interage com os outros raramente. Mas finalmente a escola termina e ela precisa meio que trabalhar, o que é esperado dela. E aí ela descobre esse trabalho aí da Combini, ela uma vez saindo da estação de trem vê que a Combini vai ser inaugurada e fala, tá, acho que eu vou me candidatar para esse trabalho. E ela tem uma descoberta que é muito perturbadora, assim. A Combini é um lugar onde o trabalho é muito repetitivo, ele é muito claro, ele é muito específico. A Combini tem um manual, ela tem um treinamento. Ela percebe que se ela seguir muito à risca o que é ensinado, o treinamento da Combini, o manual da Combini, ela passa por uma pessoa normal. Então o único modo como ela consegue se parecer mais ou menos com as outras pessoas é sendo uma funcionária exemplar. É óbvio que ela perde nuances aí, isso não basta, mas ela entende que é o momento em que ela meio que se mistura com os outros e fica muito parecida com os outros. E ela vai criando uma relação de simbiose com a Combini. A vida dela não vai muito além do que acontece na Combini. E o bom funcionamento da Combini vira uma espécie de ideal para ela. Então, assim, dentro das coisas com as quais ela se importa está o fato de que a Combini continue lá, funcionando plenamente, funcionando bem. Esse trabalho na Combini é um trabalho temporário. A Keiko nunca é efetivada, aparentemente, com exceção do gerente, ninguém é efetivado nesse trabalho. E ele é um trabalho que, de uma certa forma, expõe as pessoas já de classes sociais mais desfavorecidas ou pessoas um pouco mais à margem, porque quem normalmente trabalha na Combini são estudantes, imigrantes, donas de casa que precisam complementar a renda. Então, assim, não é um trabalho que é idealizado. Inclusive, é um trabalho que é visto com, assim, pelo menos do modo como o romance mostra, que é visto com um certo desdém por outras pessoas, como algo não importante, como algo a que ninguém aspira, como uma espécie de saída de emergência, enfim. A Keiko não percebe muito isso, ela na verdade percebe a reação das pessoas, mas não é a relação que ela tem com a função. E o problema é que nesse trabalho temporário, a Keiko passa 18 anos. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas começam a cobrar e a externalizar, que é muito estranho que ela ainda não tenha nem se casado. Ela entra, se eu não me engano, na Combini com 18 anos. Então ela fica lá até os 36. Então assim, se antes ela era cobrada quando estudante a se comportar direito, a ser normal, ou havia uma expectativa de que ela se curasse, agora, quando adulta, existe uma expectativa de que ela cumpra o seu papel na sociedade. Ou seja, que ou ela se case ou ela arruma um ótimo emprego.
ou de preferência as duas coisas. Então a Murata aqui com esse romance, ela expõe muito essa questão cultural japonesa que é muito forte e que me lembrou muito um outro artista, que é o Yasujiro Ozu, um cineasta de quem eu gosto muito e que sempre trabalha essa questão nos seus filmes, né? Essa oposição entre a vida comunitária e o individualismo, assim, a subjetividade, a vida do indivíduo, as aspirações individuais. E a Murata vai fazer a mesma coisa aqui. Ela vai mostrar como é pesada essa expectativa social no Japão. Como é esperado que a pessoa cumpra determinados papéis em determinadas épocas. O livro ele é muito estranho porque ele inclusive chega a mostrar como as pessoas estão dispostas a aceitar certos problemas. Porque eles estão na ordem do esperado ou daquilo que é considerado padrão. E os problemas da Keiko não estão na ordem do padrão. A Keiko claramente tem alguma condição que impede que ela veja as coisas como todo mundo vê. Eu vi em algumas resenhas as pessoas dizendo que a Keiko parecia autista ou ter síndrome de Asperger. Eu não tenho conhecimento de psicologia sobre essas duas condições e eu não tenho também convivência considerável com pessoas que tenham esse tipo de condição. Não sei se um livrinho de menos de 150 páginas é suficiente para traçar um diagnóstico tão preciso, mas a Keiko claramente tem uma condição que impede que ela perceba as coisas como as pessoas e que ela seja capaz de decodificar as regras sociais como a maioria das pessoas o faz. O romance então vai ficando cada vez mais perturbador porque as cobranças sociais vão fazendo com que a Keiko considere algumas decisões, algumas mudanças que são muito esquisitas, são prejudiciais, inclusive. A Keiko, em determinado momento, conhece um cara que entra para trabalhar na Combini e ele é uma pessoa péssima. Ele é uma pessoa, assim, ele tem uma certa proximidade com a situação da Keiko, porque ele também meio que frustra as expectativas sociais do papel, onde ele deveria estar, o que ele deveria estar fazendo, como ele deveria se comportar. Só que ele não tem uma condição, essa espécie de condição especial da Keiko. A situação dele é diferente e ele é um personagem péssimo. Assim, ele é um homem misógino, extremamente ressentido. E ele e a Keiko vão se aproximar em determinado momento. E assim, as pessoas estão dispostas a tolerar essa proximidade, que pode ser muito nociva para Keiko, porque finalmente ela está próxima de um homem. Eu estava lendo aqui na orelha do livro, onde fala um pouco da autora, que essa abordagem da conformidade dentro da sociedade japonesa é um tema que ela gosta bastante de explorar. E eu sei que essa questão do senso comunitário japonês, de uma cultura que é muito pelo coletivo, né, não é tão individualista, né, e que o peso do coletivo, daquilo que é conveniente para a sociedade culturalmente, estruturalmente, tem um peso muito maior do que as ações, os desejos individuais. Não por acaso o Japão é um lugar que tinha a cultura do suicídio, o ritual, um suicídio que tinha por objetivo retomar ou limpar a honra de um grupo, a honra que foi maculada pelo ato dessa pessoa que precisa se suicidar. E quando você vai ver outros elementos históricos do Japão, como, por exemplo, as religiões que passaram a conviver lá, ou, enfim, o tipo de princípio que norteia a sociedade, a conveniência é algo muito importante para os japoneses. A conveniência do coletivo, a conveniência para o coletivo, aquilo que mantém a comunidade, a sociedade funcionando mais harmonicamente dentro de uma outra série de princípios que não é predominante no Ocidente, mas assim, uma conveniência que se orienta por princípios muito particulares, muito singulares, mas que são muito tradicionais no Japão. O fato de que a Combini é uma loja de conveniência é um símbolo muito interessante, porque aqui não é só a conveniência mais superficial das coisas que você precisa comprar para o seu dia a dia, das coisas práticas, é a conveniência mais profunda, é a conveniência social, é a conveniência cultural, é a conveniência tradicional japonesa.
e a loja de conveniência acaba sendo o mais próximo que a Keiko consegue chegar de se integrar a essa sociedade. O livro, ele teve algumas coisas que me incomodaram um pouco. Ele é muito reiterativo, né? A narrativa ela é interessantíssima porque ela é muito seca, ela é narrada em primeira pessoa pela Keiko, o que eu achei uma ótima escolha, porque a gente aqui tem a narrativa de uma pessoa com uma condição muito peculiar. Então, assim, é um romance narrado por uma pessoa que não vê o mundo do modo padrão, do modo esperado. Isso é muito impactante, é perturbador em alguns momentos, mas é interessantíssimo e eu acho que a Murata consegue fazer isso até de um modo de humanizar a Keiko, porque assim, a Keiko não se importa com a opinião que as pessoas têm dela e em diversos momentos o livro parece um pouco seco, a Keiko parece um pouco insensível, ela parece um pouco fria, excessivamente pragmática. Para certas coisas ela é realmente muito pragmática. Mas a Keiko, a gente vai percebendo o que faz a Keiko sofrer, o que dá sentido para ela, o que ela espera, onde ela gostaria de estar. Então, essa é a grande força do livro, definitivamente. Assim, essa narrativa em primeira pessoa de uma mulher que vê o mundo de um modo muito diferente, que não consegue se integrar ali naquela comunidade e que tem necessidades muito específicas e muito diferentes das necessidades das pessoas com as quais ela convive. No entanto, voltando para as coisas que estavam me incomodando, o livro é muito reiterativo. Então, assim, a Keiko, ela pontua muito claramente as constatações que ela tem sobre a sociedade, quando ela começa a descobrir as coisas sobre a sociedade, e às vezes essas coisas vão ficando um pouco repetitivas. Ah, então era isso que fulano esperava, que as pessoas esperavam de mim. Ah, então era assim que funcionava. Chega uma hora que cansa um pouco. E, embora a personagem seja essa personagem muito diferente, não me pareceu imprescindível que houvesse essas reiterações, essas repetições, para que a personagem fosse verossímil. Não, foi uma coisa que me incomodou. O outro ponto é que eu passei boa parte do livro me perguntando, e aí talvez seja uma falta de conhecimento meu de como essas coisas funcionam no Japão, que eu fiquei me perguntando, mas ninguém vai falar de psicólogo ou de acompanhamento psicológico em algum momento? Falam, essa coisa é citada mais pro final do livro, e aí a gente descobre que aparentemente a Keiko foi encaminhada para psicólogos, mas não funcionou. O lance é que no início ela fica falando médicos, os médicos tentaram me curar, não fica muito claro do que ela tá falando, mas numa conversa com a irmã dela, a gente descobre que foi aventada a possibilidade de psicólogos. Isso foi uma coisa que eu fiquei assim, ok, é muito importante para a família da Keiko que a Keiko se adeque. A família da Keiko aparentemente não consegue lidar com o modo como a Keiko é. Eu fiquei me perguntando se não havia tradição de tratamento psicológico, se as pessoas têm preconceito com isso no Japão, se a abordagem de tratamentos psicológicos no Japão é diferente, enfim, não sei. Isso foi uma coisa que eu não soube pescar, mas que eu passei o livro me perguntando. A história da Keiko vai indo para um lugar estranho e as pessoas começam a considerar coisas estranhíssimas desde que ela se encaixe. Tipo assim, admitir coisas estranhíssimas, coisas nocivas, desde que a Keiko se encaixe num determinado padrão, né? Existem os problemas com os quais a gente está disposto a lidar, são os problemas das pessoas normais. Os problemas das pessoas anormais, a gente não quer lidar com eles, é tabu, enfim, a gente não consegue. Parei uns trechinhos para ler. O padrão do mundo é compulsório e os corpos estranhos são eliminados sem alarde. Os seres humanos fora do padrão acabam sendo retificados. Então é por isso que eu preciso me curar. Se não fizer isso, serei eliminada pelas pessoas normais. Dentro do seu aquário imaculado, a Combine seguia funcionando como o mecanismo de uma máquina. Bastava imaginar essa cena para que os sons da loja agitassem meus tímpanos pelo lado de dentro e me tranquilizassem até eu pegar no sono. De manhã, serei novamente uma funcionária, uma engrenagem do mundo. Essa era a única coisa que fazia de mim um ser humano normal. A Murata expõe muito aqui também os processos miméticos, né? Então, assim, o fato de como as pessoas vão repetindo, imitando aquilo que as outras fazem e como nesse processo elas vão ficando cada vez mais parecidas.
Então, assim, o livro, ele é muito interessante nesse aspecto. Enquanto eu li, eu me lembrei um pouco do talentoso Ripley, sabe? Porque como a Keiko não sabe ser uma pessoa o que mostram pra ela que é o normal e que ela julga que seria o normal, ela não consegue fazer isso sozinha, ela começa a imitar o que as pessoas fazem. E ela é extremamente racional nesses momentos, assim, porque ela fica, pessoas da minha idade usam determinados tipos de roupa. Aquela pessoa da minha idade fala de X jeito. Então ela vai fazendo essa espécie de Frankenstein mimético, assim, onde ela copia as coisas que as pessoas fazem para se adequar. Então, assim, é um livro muito curtinho e embora ele tenha essas coisas que eu falei que me causaram um certo incômodo, o excesso de reiterações e essa questão psicológica que me escapou, ele é um livro que tem muitas camadas, assim, porque a Murata, ela tá escrevendo uma história estranha. E ela é uma história estranha, assim, não é só porque a Keiko é estranha, mas porque o que as pessoas fazem com a Keiko é muito estranha também. Assim, as coisas que são ditas para ela, do que se espera de uma mulher com a idade dela, enfim. As coisas, assim, as situações para as quais ela é empurrada. Então, assim, o conceito de normalidade fica relativizado aqui nesse texto. A Murata, de uma certa forma, expõe que tem muito de esquisito também. Muita coisa questionável dentro do que é considerado padrão, assim, né? Então o livro, ele tem essas camadas, eu acho que ele acena e alude a coisas que são muito particulares da cultura japonesa. Acho que fala muito também da cultura contemporânea, essa coisa do mimetismo, embora não seja a situação que que está sendo descrita aqui. É algo que a gente repara muito como seguidores de tendências, consumidores de certas coisas, de certos produtos, de certas marcas, o consumo de certos produtos culturais. Isso também, esse mimetismo, ele também é muito presente e são coisas que muitas vezes são reproduzidas sem muita reflexão. Então é um romance interessantíssimo, é um romance premiado. A Sayaka Murata, ela é autora de vários livros e aparentemente ela foi premiada algumas vezes. Esse livro aqui foi premiado também, é o único que foi traduzido aqui no Brasil, mas eu gostei bastante de conhecer. Eu acho que é definitivamente um livro intrigante e ele definitivamente tem as suas qualidades, assim. Eu gosto muito da construção da personagem, gosto muito dessa exposição das estranhezas do que é considerado padrão. Acho as cenas em que ela expõe aquilo que é estranho e que é profundamente incômodo para nós. É incômodo até falar isso, mas assim, coisas que são reconfortantes e desejadas pela Keiko que pessoas, sei lá, padrão, achariam muito esquisito, achariam estranho, achariam nocivas. Então o livro é perturbador, a gente vê aqui que o ser humano é um ser muito complexo e que o modo como a gente lida com o diferente pode ser muito perturbador, e é em diversos momentos, e a autora definitivamente consegue construir imagens que são muito fortes e que são muito impactantes, por muitas vezes perturbadoras, mas ela consegue botar uma certa beleza nessa estranheza também, sabe? Como nesse momento aqui. A campainha que avisa quando alguém entra na Combini ressoa como os sinos de uma igreja. Quando eu abrir a porta, aquela caixa iluminada estará me esperando. Um mundo preciso, sólido, que nunca para de funcionar. Tenho fé no mundo que há dentro dessa caixa repleta de luz. Em vários momentos a Keiko se refere a Combini como o aquário dela, né? Então, assim, é um livro também com essas imagens que são muito impactantes, por vezes são muito bonitas, dentro da sua estranheza, né? Então, assim, é um livro que eu adorei conhecer. Eu sempre fico contente quando encontro autoras ou autores, de modo geral, asiáticos, que não é uma literatura que eu tenha consumido tanto, mas é bom porque a gente tem esse choque cultural. É um livro que eu achei muito interessante, que eu definitivamente recomendo, uma leitura rapidinha, mas bem impactante. Um texto que, apesar de curto, tem bastante camadas.
E eu fiquei com muita vontade de conhecer outras coisas da Sayaka Murata. Eu espero que outros livros dela sejam traduzidos e cheguem aqui. Bom, é isso. Me digam se vocês já tinham ouvido falar desse livro, se vocês já leram e o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!